Graça e paz, amados dias, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo aqui da nossa série, né? Curso de História da Teologia. Rapaz, estamos há anos aí ministrando nestas aulas. Hoje é a aula de número 78. Pois é, não estamos nem na metade ainda do nosso livro-texto que nós estamos utilizando para essas aulas, que é o livro do Roger Olson, essa obra aqui, ó, História da Teologia Cristã, Leitura Vida. Uma obra sensacional, 2000 anos de tradição e reformas. Né? Fique comigo aí até o final do vídeo. Você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento. Sim, meus nobres. E hoje é a aula de número 78. 78 lives não, né? Vídeos, né? Depois você dá uma olhadinha na playlist, você vai ver que nós temos outras séries lá, temos Teologia Paulina, lendo e comentando o clássico, né? Confissões de Agostinho de Hipona, temos outra série lá chamada Teologia Pentecostal, temos outra série de vídeos lá chamada História da Filosofia Cristã, muito legal, depois dá uma conferida lá, mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, vem fazer parte da Família Ponte, ative o sininho da notificação, compartilhe este vídeo aí com outras pessoas, para que você não possa crescer, possa engajar, comente aí, diga boa tarde, boa noite, a paz, diga tudo bom, pastor, se você ajuda YouTube a divulgar esse canal, tá certo? E se você deseja ajudar aqui o canal, torne-se nosso apoiador, o link do apoio está fixado aqui nos comentários, né? A partir do momento que você vai entrar lá na plataforma, você vai ver que nós temos uma meta financeira para nós alcançarmos. Como a gente bater essa meta financeira, vamos começar a sortear livro de teologia todos os meses para os apoiadores. Enquanto a gente não bate essa meta, eu te coloco já no grupo do WhatsApp, que não é um grupo de WhatsApp para discussões teológicas, debates e perguntas teológicas, não. O propósito, uma das regras do grupo não é isso, porque não dá certo, dá briga, ali tem calvinista, tem arminiano, então a gente só posta as novidades, os lançamentos, os pré-lançamentos, as promoções do dia de cada livraria, editora, embora eu seja afiliado da Amazon, os irmãos ali têm a liberdade, né, para colocar ali os links de qualquer site, qualquer editora que esteja ali em promoção, a gente aproveita as oportunidades. Quer fazer parte do nosso grupo? Torne-se nosso apoiador, que está aqui a partir de R$20. Pastor, eu vou patrocinar o seu canal, o seu patrocinador, eu quero abençoar com 5, com 30, fica à vontade, assim a gente bate a meta mais rapidamente. Tá certo? Você que tem essa obra aqui, estou na página 255, aqui está a parte da obra de Roger Olson, ele vai falar sobre a saga das duas igrejas, né? A grande tradição divide-se entre o Oriente e o Ocidente. E a gente vai lendo aqui, a gente vai comentando, né, o que o nosso querido Roger diz. Ele diz o seguinte, ó, neste momento, a história da teologia cristã é a história de uma grande igreja, católica e ortodoxa, relativamente unida. Já vimos que heresias e cismas temporários ameaçaram a união da igreja. Eu acho que foi embora. Vou voltar. Ameaçaram a união da igreja primitiva e que às vezes a igreja usou poder coercivo para impor à força a união ou mesmo a uniformidade. Pois é, esse modus operandi ele permaneceu, né? Principalmente na Idade Média, quando chega ali o período da Inquisição, né? Inquisição católica, qualquer suspeita de heresia, qualquer suspeita de desvio dos dogmas católicos, você era condenado, né? Geralmente a fogueira aí, você era condenado como um grande herege. Então, esse método, né? Nada bíblico de impor a fé à força não é do feitio do cristianismo, não deveria ser, né? O espírito cristão não verdadeiramente bíblico não apregou a isso. Esse modus operandi de impor a fé à força pertence aos muçulmanos, cara. Se você estudar um pouco a história, né, do crescimento islâmico ali, depois do século VII, século VIII, né, eles tomando várias regiões do Oriente, né, impondo a fé. Isso é um modus operandi deles, né? Eles não conhecem a Cristo. Agora, a igreja cristã se deixou cair nessa mesma falácia, uma mancha, né? Uma mancha na história do cristianismo, infelizmente. E diz mais aqui, ó. A despeito dessas tensões, no entanto, a igreja dos bispos em sucessão apostólica conseguiu permanecer uma só igreja. Em meados do século V, na ocasião
do Concílio de Calcedônia, em 451, os bispos das grandes sés da cristandade ainda estavam em comunhão uns com os outros, embora essa comunhão estivesse sob tensão e a ponto de terminar. Veja bem, isso era século V. No ano 451, já havia essas tensões por conta de muitas divergências doutrinárias na Igreja do Oriente e do Ocidente, mas, a priori, se perguntasse naquele momento se a Igreja estava unida, eles diziam: sim, estamos unidos. Há divergências, né? Temos muitas, mas ainda permanecemos unidos. Mas essa união estava se deteriorando. Depois do concílio, a grande igreja foi identificada pelos bispos em comunhão com o imperador e patriarca no Oriente e pelo bispo de Roma, também considerado um patriarca no Ocidente. E os três usualmente mantiveram comunhão e fraternidade entre si, né? O bispo de Roma, né, que com o passar do tempo vai ganhando mais proeminência dentro da cristandade, e os patriarcas, né, do Oriente, século V, VI ali, aparentemente mantinham uma certa unidade, uma certa comunhão. O Jorge diz o seguinte: já vimos também que a grande igreja sofreu várias deserções de vulto nos séculos IV e V. No Ocidente, o cisma donatista na África do Norte criou sua própria comunhão de bispos e congregações, e só foi superado pelo poder do Estado ao forçar seus seguidores a retornar ao redil da grande igreja, ou ir para o exílio e a ilegalidade. Note, desde os primórdios, né? Não foi somente na Idade Média, não. Desde os primórdios, a igreja oficial, né, a grande igreja, ela já utilizava a força, porque havia ali, né, os auspícios, o patrocínio do Império, apoiando a igreja oficial, né? A igreja, o cristianismo torna-se religião oficial no Império em 381 com o imperador Teodósio. Então, a partir dali, a grande igreja ela tinha ali toda a proteção, né, do Estado. Qualquer grupo cismático ou herético que discordasse, que começava a caminhar à margem, paralelo, separado, né, eles eram forçados, né, usavam força, a igreja usava o poder do Estado, o Estado estava do seu lado. Ou vocês voltam para nosso arraial, para o nosso rebanho, ou vocês serão exilados, né? Naquele momento ainda não havia a ideia de vamos jogar na fogueira, ainda não. Século V, século VI. Ou vocês voltam para a grande igreja, ou vocês serão exilados e vão estar na ilegalidade. Escolham. Que coisa louca, né? Com todas as questões da tolerância religiosa hoje que é pregada, ensinada, com toda essa questão dos direitos humanos, soa estranho aos nossos ouvidos isso, né? Essa ideia de alguém, a igreja, que diz conhecer as escrituras, impor à força a pessoa a querer seguir a sua fé. Não é estranho? Soa para nós homens do século XXI isso. Mas era normal. Há pouco tempo atrás era normal. Muito bem. No Ocidente, os cismas nestorianos e monofisistas foram mais permanentes nas fímbrias do Império. No entanto, pelo menos como o ideal no papel, a grande igreja e sua grande tradição de fé e de comunhão permaneceram relativamente intactas. Mas isso não duraria para sempre. Por muitas razões, as tensões entre as igrejas do Ocidente, que respeitavam cada vez mais o bispo de Roma como patriarca supremo de toda a cristandade, e as do Oriente, que respeitavam Constantinopla, o imperador e o patriarca, que seria o patriarca, seria o bispo, né, da igreja do Oriente, como sendo a cristandade, agravaram-se cada vez mais nos séculos que se seguiram o Concílio de Calcedônia. O grande cisma entre o Oriente e o Ocidente oficializou-se definitivamente em 1054, né? A chamada grande ruptura, a grande racha da cristandade se dá, portanto, no ano 1054. A igreja do Ocidente e do Oriente, elas se separam, né? O grande segundo racha, e talvez mais letal, alguns consideram ali no século XVI, o período da Reforma Protestante, né? Então, os patriarcas de Roma e de Constantinopla se excomungaram mutuamente. Cada um amaldiçoou um ao outro e, né, cada um entendendo que tinha autoridade para amaldiçoar a vida um do outro. Cada um se achando a razão. Na verdade, porém, isso já tinha acontecido antes. Depois de 1054, no entanto, o rompimento nunca foi sanado.
Desde então, durante quase um milênio, houve duas ramificações principais da cristandade, sendo que cada uma alegava ser a única igreja apostólica verdadeira, tanto católica quanto ortodoxa. Pois é, então a igreja católica sempre manteve, ao longo dos séculos, essa ideia, né? Os protestantes são hereges. Agora, recentemente, que a igreja católica, alguns eruditos católicos, procurando aproximar-se do protestantismo, chamam os protestantes de irmãos separados. Mas até pouco tempo, todo mundo herege, ninguém vai para o céu. Ao longo dos séculos também, a igreja católica sempre animatizando a igreja ortodoxa. Agora, recentemente, no século XXI, que houve esta aproximação, encontros, promovendo esses encontros ecumênicos entre o Papa e o Patriarca da Igreja Ortodoxa, essa aproximação, ou seja, um milênio, praticamente aí, cada um se achando dono da verdade, cada um entendendo que está indo para o céu, enquanto o outro estava indo para o inferno. Muito bem. O que mais que diz aqui? Muitos leitores reconhecerão essas duas grandes tradições pelos seus nomes, a ortodoxia oriental e o catolicismo romano. Entretanto, cada uma dessas tradições considera-se a continuação da igreja apostólica, que nasceu no dia do Pentecostes. Cada uma considera a outra cismática, que se separou da única igreja verdadeira, santa, católica, ortodoxa. Cada um se achando única, verdadeira, santa e ortodoxa em relação à católica, dizendo, vocês que são os apóstolos, nós somos verdadeiros, e o catolicismo idem, né? Um sinal claro dessa atitude é a recusa da comunhão eucarística. Membros das igrejas de Roma, que respeitam o bispo de Roma como Papa e Vigário de Cristo, não devem participar da Eucaristia ou ceia do Senhor como membros da família das igrejas ortodoxas orientais. Certo? Segundo a visão deles. Membros da família das igrejas ortodoxas orientais, grega, russa e romena, etc., não devem participar dos sacramentos como membros da igreja de Roma. Embora as partes se reconheçam como cristãs, nenhuma reconheça a outra como uma verdadeira igreja de Jesus Cristo. Então, mesmo com determinadas aproximações, na prática, oficialmente, cada uma considera umas às outras não verdadeiras. Entendeu? A verdadeira igreja católica. Eles entendem e compreendem que é a única igreja verdadeira. Como eu falei, embora haja ainda por parte alguma ala da igreja católica ou da ala da igreja até mesmo protestante também, alguma ala da igreja ortodoxa, o desejo de tolerância, de iniciar diálogos, de encontros ecumênicos, isso tem acontecido, mas nem todos concordam com essas aproximações, né? Cada uma das igrejas é cismática aos olhos da rival. Cada uma acusa a outra de ter rompido a paz e a união do corpo de Cristo, pelo menos em 1054, se não antes. O que levou ao rompimento? Como a grande igreja indivisa dos apóstolos e do Império Romano se dividiu dessa maneira? Porque existem duas grandes e antigas famílias de igrejas, e cada uma alega representar hoje a igreja primitiva no mundo. Isso aqui está tratando especificamente do cisma de 1054, né? Porque, adiantando um pouco mais, né, nós protestantes vamos alegar que nós seguimos tão somente as escrituras, só a escritura, não é isso? Alegamos ter a interpretação correta em detrimento do catolicismo e em detrimento da igreja ortodoxa. Está tratando aqui tão somente do cisma de 1054. Porque existem duas grandes e antigas famílias de igrejas, e cada uma alega representar hoje a igreja primitiva no mundo. Este capítulo contará essa história em várias etapas. Né? Ele começa com o teólogo mais importante da tradição ocidental, Agostinho de Hipona, que de muitas maneiras é o verdadeiro pai da abordagem teológica ocidental, embora seja considerado santo e um grande instrutor dos cristãos pelas igrejas orientais, também é tido como aquele que separou a igreja, isso de várias maneiras cruciais. Veja, a separação se dá no século XI, né? E Agostinho vive ali no século V. Então, grande teólogo do Ocidente, escrevia em latim, entende-se que ele corroborou para que, séculos depois, houvesse esse rompimento. Tanto é que na nossa próxima aula, nós vamos estudar Agostinho. Vamos começar a estudar Agostinho, e a teologia dele é muito importante. Vamos nos dedicar aí a muitas aulas falando sobre Agostinho, muita coisa.
Muita coisa. Ele é um teólogo muito importante. Entendeu? Vamos ficar várias lives falando sobre Agostinho. Então essa aula aqui de hoje aqui é uma introdução para a gente entrar nesses teólogos que foram importantes, que foram sistematizando, né, as doutrinas católicas para que o rompimento se desse no século XI. Ele começa, diz aqui em relação a Agostinho, ele começa com o teólogo mais importante, ou seja, esse período, né? Da tradição ocidental. Agostinho de Hipona, que de muitas maneiras é o verdadeiro pai da abordagem teológica ocidental. Embora seja considerado santo, né, um grande instrutor dos cristãos para as igrejas orientais. Seu legado inclui vários hábitos de reflexão, profundamente arraigados no Ocidente, que os cristãos orientais não podiam aceitar. Nossa história do grande cisma entre o Oriente e o Ocidente continuará com a consideração de vários e importantes destacados teólogos do Oriente, bem como do Ocidente, que contribuíram para o rompimento, mas em menor escala que Agostinho. Terminaremos essa parte da história da teologia cristã com a consideração dos fatores imediatos que provocaram a divisão como alteração ocidental do credo de Nicéia, que o Oriente interpretou como heresia. No fim da sessão, os leitores saberão por que a grande igreja e sua grande tradição se dividiram em duas ramificações, conhecidas hoje como a ortodoxia oriental e o catolicismo romano. Por contar corretamente essa parte da história, devemos voltar no tempo para o fim da parte 4. Embora as raízes da divisão entre o Oriente e o Ocidente estejam na linguagem, na cultura, o divórcio entre Roma e Constantinopla parece ter se tornado inevitável, quando certo teólogo se tornou o padrão e a norma para o pensamento teológico do Ocidente. Seu nome era Aurélio Agostinho e ele não sabia grego. Ele, aliás, na sua obra Confissões, ele diz isso, né, que detestava estudar grego, mas dominava bem o latim. E aí, cara, a gente não vai entrar nessa questão aqui agora, mas é sabido que pelo fato dele não ler a Bíblia, o Novo Testamento no original grego, ele lê só em latim, usava a Vulgata, ele chega a conclusões hermenêuticas, a determinadas interpretações problemáticas, equivocadas, né, por conta da tradição da Vulgata não refletir aquilo realmente que o grego queria dizer. Então ele chega a determinadas conclusões teológicas perigosas, equivocadas, né, por conta dele não conhecer o grego. E é complicado, né? Então isso fez com que a Igreja do Oriente se ressentisse. Né? Como é que um cara que nem sabe ler o grego, no Novo Testamento original, ele é o padrão, ele é a régua para a interpretação teológica de toda a cristandade? Os teólogos orientais não engoliram isso, não. Até porque eles sabiam o grego, eles falavam grego koiné, suas homilias, suas pregações, seus escritos eram em grego. E isso começa ali, né? Esse divórcio que se dá no século XI começa ali no século V, né? Ele lia tanto a Bíblia como os pais anteriores da igreja em traduções latinas de baixa qualidade. Estava impregnado das tradições do pensamento latino e passou toda a sua vida sob a esfera da influência de Roma. Por algum motivo, sua influência permeou o cristianismo ocidental ainda em vida e se tornou semi-oficial poucas décadas após sua morte. De fato, a igreja ocidental, também por um milênio aí, do século V até o século XVI, praticamente, a teologia agostiniana dominou a igreja. Né? Claro que a partir do século XIII, Tomás de Aquino torna-se relevante também. E diz aqui mais, aqui Agostinho pode ser comparado com Orígenes em termos de genialidade, produtividade e influência. O que Orígenes era para o Oriente até a sua condenação imerecida em 553, abre e fecha parênteses, Agostinho é para o Ocidente. Até os grandes reformadores protestantes do século XVI consideravam-se seguidores e intérpretes de Agostinho. Seria quase impossível exagerar a influência do pensamento desse homem sobre o cristianismo ocidental, tanto católico, romano quanto protestante. A aceitação dele no Oriente, porém, é menos efusiva.
Os teólogos ortodoxos orientais, em geral, acreditam que as interpretações da teologia de Agostinho, ou mesmo o próprio pensamento desse pai norte-africano da igreja, desviaram as igrejas ocidentais para o caminho do cisma e talvez até da heresia. Muitas das práticas, muitas das definições teológicas de Agostinho, não somente para a igreja ortodoxa, mas para nós protestantes, também são consideradas heréticas. Né? A maioria das igrejas protestantes não aceita, por exemplo, o pedobatismo, o batismo infantil. Né? A ideia de que crianças vão para o inferno, ou algo semelhante a um purgatório, as almas das crianças, né? Essas crianças, se elas não forem batizadas, por esse conceito no catolicismo, não tem que batizar a criança, não, essa criança pode morrer pagã. Então, isso era ensinado por Agostinho, sabemos que não é bíblico, né? Mas a influência dos dogmas católicos, papais, na vida de Agostinho foi muito forte, né? Muito forte. O que mais que diz aqui, ó? É apropriado, portanto, começar a nossa história do grande cisma entre o Oriente e do Ocidente com cuidadosa consideração sobre Agostinho e seu legado. Embora Agostinho tenha escrito livros e cartas a respeito de quase toda a questão teológica, filosófica e ética que se possa imaginar, nosso enfoque será sobre soteriologia. Eu tenho aqui um dos maiores. Agostinho escreveu várias obras, né? E a Paulus tem nessa coleção patrística várias obras de Agostinho. Talvez seja uma das maiores, né? Dentre outras, essa obra aqui, a Trindade, que é um tratado, olha só, um tratado tão somente sobre Trindade, cara. Né? Tem outras obras também de Agostinho, aqui, ó, La Doutrina Cristiana, né? Santo Agostinho, a doutrina cristã, que é uma espécie de resumo, né, das principais doutrinas da fé cristã. Outra obra também muito importante, muito estudada por ele, né? Então, querendo ou não, sim, ele é um teólogo importante até mesmo para nós protestantes. Concordamos com tudo que ele disse? Não. Não. Muito bem, então, aqui, Agostinho tem escrito livros, cartas a respeito de quase todas as questões teológicas, filosóficas e éticas que se possa imaginar. Nosso enfoque será sobre a sua soteriologia, que a gente vai estudar isso nos próximos vídeos. Ele vai ter um embate com Pelágio, né? Acerca da questão do pecado. Suas opiniões a respeito do pecado e da salvação ocupam a posição central de sua controvertida contribuição à história da teologia. Seus conceitos da Trindade e da pessoa de Jesus Cristo têm aspectos distintos, mas em geral ele aceitava o consenso da Igreja de Nicéia e Constantinopla, e seus escritos sobre esses assuntos não são em nada conflitantes com a ortodoxia declarada em Éfeso e Calcedônia. Então, em relação à Trindade, ele é ortodoxo. Todo mundo concorda. Né? Nas outras questões, o que mais aqui? Muita importância tem sido atribuída ao modelo psicológico da Trindade oferecido por Agostinho, e muitos têm contrastado com o modo dominante de pensar sobre a Trindade no Oriente. Entretanto, é certo que a teologia global de Agostinho a respeito da Trindade ou da encarnação não era heterodoxa e nem estava em desacordo com a linha geral de pensamento do Oriente. Aqui, portanto, focalizaremos os aspectos da teologia agostiniana que contribuíram mais diretamente para o cisma entre o Oriente e o Ocidente, que deram forma à teologia distinta do ciente sobre a salvação que os cristãos orientais consideram perturbadora. Então, próximo encontro, já tem 23 minutos de vídeo, a gente sempre faz nessa média aí 20 a 25 minutos, para não ficar muito longo. Próximo encontro é Agostinho confessa a glória de Deus e a depravação humana. Então, muito conteúdo aqui sobre Agostinho, a gente vai mergulhar, permitindo Deus, em Agostinho. Próxima aula, tá certo? Deus abençoe, fui.